Entrar no ar. Desculpa esse pequeno atraso. 5, 4, 3, 2, 1. Testando o áudio. Atenção, podemos, Bruno? Vamos lá. Posso ir? Ok. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa primeira transmissão diretamente aqui dos estúdios da Videociência no Polo de Cinevídeo no Rio. Essa é uma transmissão do nosso canal Oásis Cultural. Na verdade, é a primeira transmissão ao vivo que nós estamos fazendo e eu estou realizando um sonho antigo de... Só um instantinho para desligar aqui para vocês, para não atrapalhar aqui o nosso chat. Então é o seguinte, como nós havíamos anunciado, esse vai ser o primeiro curso, a primeira transmissão ao vivo do curso que nós já vimos realizando desde o ano passado de História da Arte. Mas essa, na verdade, vai ser apenas uma das muitas transmissões que nós faremos, começando as atividades do projeto Oásis Cultural. O Oásis Cultural é uma ideia de um centro cultural aqui dentro da produtora Videociência, e nós estamos aqui no estúdio 2 da Videociência, onde vão acontecer essas aulas. E eu quero convidar o Rafael Castells, né? Porque é o... Castells, é catalão. É catalão, né? Apesar dos Castells, é Castells. E a ideia nossa, já nesse novo normal que nós já estamos praticamente começando, é realizar as aulas que até ano passado eram aulas presenciais, sim, e agora nós vamos fazer semipresenciais. Então nós temos uma pequena plateia que veio nos prestigiar aqui, temos duas convidadas, né? A Thelma, a Ana, que vieram aqui assistir ao vivo. E depois vocês que estão nos assistindo à distância também podem aqui no chat do YouTube fazer suas perguntas e o Rafael vai estar respondendo. Rafael, mas para começar, faz um balanço do que nós vamos fazer no mês de agosto. Essa é uma palestra inaugural sobre arte e religião, uma viagem no tempo, né, pela história da arte. E depois você, na próxima segunda-feira, dia 10, depois 17, 24 e 31, esse é o curso do mês de agosto. O que você vai passar nesse curso? Isso, nosso curso do mês de agosto começa realmente na aula que vem, na semana que vem, no dia 10. Esse curso vai ser dividido em módulos mensais de 4 aulas. E o mês de agosto vai ser dedicado à arte na antiguidade. Então vamos ver os persas, os mesopotâmicos, os egípcios, os gregos e os romanos. É uma viagem mesmo no tempo, na história da nossa cultura, da cultura universal. História da humanidade. Agora é o seguinte, essa palestra de hoje sobre arte e religião, porque realmente a arte e a religião caminham juntas desde os primórdios, né? Então é uma viagem já no tempo, antecipando a viagem seguinte que nós vamos fazer nas próximas segundas-feiras. Essa aula é uma palestra gratuita e para vocês que gostarem e quiserem se inscrever no curso, essa é uma oportunidade. Vai estar aparecendo aqui o WhatsApp e a conta do Rafael, que vocês vão poder depositar, fazer a sua matrícula, é R$200 por mês para assistir as 4 aulas. E a vantagem de você estar assistindo também pelo YouTube é que se você, naquela segunda-feira, você não pôde assistir, você vai poder assistir quando você quiser. As pessoas que se matricularem no curso vão receber um link privado para poder acessar as aulas do Rafael e poderão assistir ao vivo, na transmissão ao vivo, fazer perguntas pelo chat ou então assistir no horário da sua conveniência. Então, olha, Rafael, a bola é com você. Eu vou estar aqui do lado assistindo também, mas se precisar de alguma coisa, é só pedir. Nós estamos aqui, é como se a gente estivesse junto aqui nas aulas que a gente fazia no ano passado, né? Sim. Esse ano também, né? Infelizmente, tivemos que interromper por causa do surto da pandemia, mas já tivemos aulas esse ano também. Então, olha, só lembrando, você tem essa câmera aqui e você tem aquela câmera ali, em que você pode falar com o pessoal que está nos assistindo à distância. E tem as nossas assistentes aqui presenciais, que vão estar aqui também, se elas quiserem fazer perguntas. Vamos deixar as perguntas para o final, né? Porque aí dá tempo de todo mundo mandando e a gente vai respondendo. Bruno, tem algum recado? O Bruno está lembrando que se você pode selecionar, nós estamos transmitindo na melhor resolução para você assistir em casa pelo YouTube, inclusive quem tem uma Smart TV ou tem o Chromecast ou o Apple TV, você pode assistir na sua TV maior, né, com mais qualidade de imagem também. Então você pode ajustar a qualidade de acordo com a sua internet para você assistir na melhor qualidade possível, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Boa sorte. Obrigado, Sérgio. Tchau. Olá, meus caros, olá, minhas caras, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra sobre arte e religião. Queria agradecer primeiramente as 2 damas que estão aqui presencialmente conosco,
Thelma e Ana. E também queria agradecer a vocês que estão aí vendo a gente da sua casa, de onde você estiver. Muito obrigado pela presença. Bom, vou dispensar as apresentações, o Sérgio falou um pouquinho de mim, e é como eu sempre falo, o mais importante aqui não sou eu, são as imagens que eu vou mostrar para vocês. Queria agradecer também, obviamente, a Videociência por mais uma vez permitir estar aqui para trocar essa ideia com vocês sobre um assunto que é muito interessante, né? É muito interessante porque, como o Sérgio falou, é algo que acompanha a nossa história, acompanha a humanidade, que é a arte e a religião. Né? Principalmente até o século XVIII, a arte é essencialmente permeada pela religião, principalmente no Ocidente. Então, hoje o que a gente vai fazer é um giro no tempo, uma viagem no tempo, onde a gente vai passar pelos 5 continentes, observando um pouco das peculiaridades de cada cultura, das culturas que eu trouxe aqui, e como elas apresentam ou representam para a humanidade as suas divindades, ou seja, como é a questão da cosmologia, como essas culturas, como esses povos enxergavam o mundo por meio do sagrado, da religião. Vocês vão ver que são maneiras muito distintas, mas em alguns momentos que se cruzam também. Não é? Bom, antes de começar, eu só queria chamar a atenção para 2 coisas. A primeira coisa é que a gente fala muito sobre religião o tempo inteiro, mas poucos pensam sobre o que é religião, na verdade, né? O significado etimológico da religião. A palavra religião, ela vem do latim, religare, que quer dizer ligar ou atar com firmeza o homem com os deuses. Ou seja, a religião, na verdade, a essência da palavra religião, do latim, é você ligar com firmeza, você atar o humano com o divino. Tá? Então, essa é a ligação. E a segunda coisa que eu queria chamar a atenção, a gente está acostumado a falar sobre 2, 3 religiões diferentes, quando, na verdade, no mundo, hoje, conta-se aproximadamente 1000 religiões diferentes espalhadas pelo globo. Né? Então, a gente vai ver, obviamente, algumas dessas, as principais também. E, no final, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do curso, brevemente, né? E também vou abrir espaço para perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu queria começar literalmente do início. Eu falo literalmente do início porque vamos falar agora sobre os mesopotâmicos. Né? A primeira civilização, a primeira sociedade, as primeiras sociedades que se assentaram. Antes disso, o ser humano era sedentário. E quando eu estou falando sedentário, não estou falando que eles eram preguiçosos, não, tá, gente? É que antes dos mesopotâmicos, cerca de 4000 a.C., a humanidade era nômade. Então, o que acontecia é que as pessoas circulavam por espaços, não é? Até que, aproximadamente no ano 4, 5.000 a.C., as primeiras civilizações na Mesopotâmia, que fica entre os rios Tigre e Eufrates, na Ásia, hoje pega aí o Irã, Iraque, parte da Turquia, não é? Pela primeira vez o ser humano resolveu construir cidades, como a cidade de Ur, por exemplo, que é uma das cidades mais antigas do mundo. Não é? Hoje não existe mais, pertence ao Iraque. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os mesopotâmicos primeiro. Vamos começar do início, né? Bom, vocês podem estar estranhando se eu estou falando de religião, ter trazido um touro aqui. Mas acontece que, na verdade, uma das primeiras formas de representar divindades era por meio dos animais. É o chamado zoomorfismo, né? Então, esse, por exemplo, é um touro de cobre que foi achado num templo que hoje fica no sul, se não me engano, do Iraque. Templo de Al-Obeid. Então, essa figura foi achada dentro do templo, ou seja, num lugar sagrado. E o touro, nessa região da Mesopotâmia, onde vários povos e até impérios surgiram, ela era usada para representar entidades ligadas à fertilidade e às tempestades, como o deus Haddad ou Ishkur também. Então, essa é uma das formas de se apresentar a divindade aos homens. Eu vou falar de apresentação da divindade e de representação da divindade. São coisas diferentes. Ao tempo eu vou especificar para vocês. Essa é uma estátua de um rei que me arrisco a dizer que foi o rei mesopotâmico mais famoso, que foi o Gudea. A gente tem aproximadamente 18 estátuas do Gudea espalhadas pelo mundo. Essa aqui está em Copenhague, na Dinamarca. Não é? O Gudea era o rei de uma cidade mesopotâmica, sumérica, se não me engano, chamada Lagash. E aqui a gente já tem uma preocupação formal, nítida,
se vocês repararem, vejam só, no braço, né, na musculatura do braço, nas proporções, no rosto, de representar esse rei, né, para as pessoas. Né? É uma maneira de homenagear também. E o que chama atenção nessa estátua é que, se vocês repararem na posição dos braços, isso é uma maneira que os povos mesopotâmicos encontram de demonstrar uma prece. Esse rei está em prece, ele está fazendo pedidos para alguma divindade e provavelmente o motivo do pedido dele, ou o que ele está pedindo, se encontra aqui. E ali eu abro um outro parêntese, porque esse é o primeiro tipo de escrita que se tem notícia, o primeiro tipo de escrita humana, que é a escrita cuneiforme. Vocês veem aqui, é uma escrita pictórica, não é? E no manto do Gudea existem pedidos para a passagem dele para o outro mundo, para que ele faça uma boa passagem para o mundo dos mortos. Não é? Também queria chamar a atenção na parte do ponto estético, né, da veste dele. Né? Você vê as dobras aqui, né, do manto, e aqui é uma coroa que tem na cabeça dele. E as imagens do Gudea, se vocês buscarem no Google, vocês vão vê-las, se não me engano, acho que tem até uma no Louvre também, se não me falha a memória. Bom, aqui tem uma coroa e é basicamente isso, é quase que uma cópia, digamos assim. Ele foi um rei bem famoso a princípio, e ele está assim, sempre olhando, como se eu olhasse para cima, para o horizonte. Né? Vamos falar um pouco dos persas agora. Os persas que vieram das planícies do Irã e formaram, na sua época, o maior império que a humanidade então conhecera. Esse é uma divindade, uma coisa importante que eu não falei, essas primeiras civilizações que a gente está vendo, elas são politeístas, ou seja, elas acreditavam em vários deuses. Né? O conceito de Deus único ainda estava um pouco longe de aparecer aqui. Tanto as civilizações mesopotâmicas quanto os persas eram politeístas, eles acreditavam na coexistência de vários deuses que regulavam todo tipo de vida que havia na Terra, inclusive a humana. Esse é o principal, é Ahura Mazda. Ahura Mazda, em persa, quer dizer senhor sábio. Ele era o rei dos céus e da sabedoria. Né? Era o deus, perdão, do céu e da sabedoria. Então ele é sempre representado dessa forma, com essas asas, né, que emulam um pássaro, essa cauda também. E esse círculo aqui na mão que representa o sol. Né? O interessante do Ahura Mazda é que ele foi incorporado por uma outra religião que nasceu na Pérsia também, chamada Zoroastrismo, que foi inaugurada por um profeta que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é o Zaratustra. Né? O que tem de diferente? No Zoroastrismo, que nasce no seio do Império Persa, surge aí, até onde se sabe, a origem do maniqueísmo, ou seja, a eterna luta entre o bem e o mal. Então acreditava-se que o deus criador, chamado Zurvan, teve dois filhos, o Ahura Mazda e o Ahriman. O Ahura Mazda representava o bem absoluto, e o Ahriman o mal absoluto. Então eles se enfrentavam, esses dois irmãos, eles se enfrentariam. Porque o zoroastrismo é uma religião profética. Então, eles se enfrentariam, sendo que o bem, o Ahura Mazda, estava predestinado a vencer o mal. E aí a gente encontra a origem desse maniqueísmo, o bem contra o mal, que é tão caro para a sociedade cristã ou judaica ou islâmica, enfim. Isso é interessante. O zoroastrismo existe até hoje como religião, isso é de um templo lá no Irã. Falar um pouco dos egípcios, né? Os egípcios antigos, que também eram politeístas, não é? Bom, eu tenho certeza que vocês, talvez, para quem acredita em algo, quando o corpo perece, o espírito é imortal, o espírito continua. Não é? Para a maioria de nós é mais ou menos assim que funciona. Para os egípcios antigos, não. Imaginem vocês que o espírito também pode ser destruído. Pode morrer também. E aí se apaga completamente a sua existência, tanto terrena quanto espiritual. E essa cena é uma cena clássica, talvez alguns de vocês já conheçam, é um excerto do Livro dos Mortos, também chamado de Papiro de Runefer, que era um escriba. Ele é gigantesco, isso aqui é só um pedaço dele, e tem vários livros dos mortos lá. E aqui a gente mostra justamente a saga, o início da saga, da alma do indivíduo para o além.
Vocês imaginem o seguinte, se você fosse um egípcio antigo, você ia acreditar que quando a sua vida aqui na Terra acabasse, você ia para um campo chamado campo de Aro, onde o seu espírito ia receber alimentos, ia ter uma certa trégua. E é bom mesmo, porque o que vinha depois disso não era fácil. Começando por aqui, a pesagem do coração, a pesagem, a hora da balança, na hora da verdade. Bom, o que a gente tem aqui? São dois tempos, né? Primeiro a gente tem a alma do indivíduo, já estamos aqui no mundo dos mortos, né? Sendo puxada pela mão, né? Conduzida pelo deus Anubis, que é esse deus com cabeça de chacal. No Egito Antigo, as divindades eram antroposomórficas, ou seja, apresentavam parte do corpo como humano, parte como animal. Esse é o chacal, que é o Anubis, que é o deus dos mortos e da mumificação também. Eu já vou falar da mumificação. Bom, Anubis está conduzindo a alma para a pesagem do coração, que ele está aqui novamente, o Anubis, num segundo tempo da imagem. Nesse jarro aqui, um jarro canópico, está o coração do indivíduo. E aí eu já entro logo na questão da importância da mumificação, que era necessária para manter os órgãos do defunto enterrados e separados junto com ele, mumificado, porque ele vai precisar desse corpo lá na frente, se ele chegar no fim dessa saga que eu vou abreviar aqui. Bom, aqui está o coração do indivíduo, né? E do outro lado tem uma pluma, uma pena. A ideia é a seguinte, o seu coração tem que ser mais leve do que a pluma. Isso significa que você foi uma pessoa honrada, digna, ética durante a sua vida. Né? Não dá para a gente juntar o período egípcio, civilização egípcia antiga, 4.000 anos, é só aí o dobro do cristianismo, como uma faixa única. Existem diferenças que mudam de acordo com os faraós, com os governantes, mas uma das versões é essa. Então a ideia é que o seu coração seja mais leve que uma pluma, porque se ele for mais pesado que uma pluma, esse ser aqui, que é o Amit, que ele é uma mistura de crocodilo com hipopótamo e leão, ou seja, 3 seres devoradores, ele vai engolir a sua alma. Então, se o seu coração for mais pesado, a sua jornada já acaba por aí. Né? Se você está condenado ao fim, literalmente. Né? E aqui temos o deus Tote, que é o deus do conhecimento, com cabeça de Ibis, que anota o resultado dessa pesagem. Né? Então, a ideia é essa. Esse cara passou desse estágio. Olha aqui, o coração dele é mais leve que a pluma. E aí ele está autorizado a continuar a jornada dele. Ele tem que passar por 7 portões guardados por outras feras, com o coração levando, né? Sem ser devorado por elas. Se ele conseguir passar por esses 7 portões, ele vai se encontrar com Osíris, o deus patrono da humanidade e também do mundo dos mortos. E aí, se ele tiver um corpo mumificado, né, aí a alma dele vai poder se juntar ao corpo e aí ele vai poder viver tranquilamente. Ou seja, era uma verdadeira epopeia. O problema é esse aqui. O problema é que nem todo mundo tinha condição de ser mumificado. Na verdade, só a elite tinha condição de ser mumificado. Então, de certa maneira, era um pouco, talvez, assustador você pensar dessa forma, porque se você não pudesse preservar o seu corpo, você não ia poder reencontrar a sua alma com ele, lá no fim da jornada, se você chegasse até lá, né? Que já é uma espécie de maratona. Bom, esse é o sarcófago de Bakhemut, que era um sacerdote importante do deus Amon, né? E onde a gente vê o status social desse indivíduo, né? Porque nem todo mundo, aliás, quase ninguém, poucos, tinham esse tipo de funeral. Então é aqui onde fica a múmia, né? Dentro do sarcófago, que é pintado, muito decorado, né? Com elementos que contam tanto a vida do Bakhemut quanto contém fórmulas mágicas, que essas fórmulas mágicas protegeriam o Bakhemut naquela jornada que eu acabei de falar para vocês, que é uma jornada, cá entre nós, complicada. Bom, vamos mudar o cenário agora, vamos para a América pré-colombiana. Bom, a América pré-colombiana, na verdade, ela é formada por diversas culturas indígenas, são milhares de culturas indígenas, só que no Brasil se contabiliza aproximadamente mais de 1.000 antes do Cabral chegar, para vocês terem uma ideia. Então, as culturas pré-colombianas apresentam suas características próprias, não é? E eu queria falar um pouquinho sobre essa, que é a cultura náhuatl do México, onde existiam vários grupos indígenas pertencentes a essa cultura. O mais famoso deles, eu tenho certeza que você já ouviu falar, que eram os astecas, também chamados de mexicas, né?
esses grupos culturais partilhavam, né, de elementos em comum ou não. Bom, essa imagem aqui é a da deusa Coatlicue-Nahuatl, que é uma espécie de deusa patrona dos mexicas, dos astecas, dos nahuas, de uma maneira geral. E essa imagem é interessante porque ela mostra uma outra ideia de se entender a divindade, né? Bom, primeiro deixa eu explicar a história dessa deusa. Segundo a mitologia, antes da criação dos homens, essa deusa estava varrendo o alto do monte onde ela morava, Monte Coatepec, se não me falha a memória, quando, na verdade, uma pena caiu dos céus, a pena caindo do céu, sinal de divino, né, do sagrado. Caiu no seio dessa deusa e foi absorvido pelo corpo dela. E ela engravidou do que viria a ser um dos deuses mais importantes dessa cultura, que é o Huitzilopochtli, que é o deus da guerra e o deus do sol também. Acontece que ela tinha outros filhos, muitos outros filhos, que ficaram com ciúme, porque era uma forma de gravidez que eles não tiveram, que foi privilegiada. E também dizia-se que o Huitzilopochtli seria um dos deuses mais importantes. Então, um dia, todos os filhos da Coatlicue cercaram-na nesse monte e a ideia era esquartejar ela, matar, cortar em vários pedaços. E quando ela estava pronta para morrer, nasceu o Huitzilopochtli, já adulto, com armas em mãos para defender a mãe. E ele defendeu, porque ele matou todos os irmãos que ameaçavam a mãe dele, decepou todos os membros, comeu o coração deles, né? E atirou as cabeças para o alto. E aí que nasceram as estrelas. Sendo que a líder da rebelião, que é a irmã dele, quando ele jogou a cabeça dela para cima, ela virou a lua. E aí a oposição entre a lua e o sol. Eles eram rivais, né? Bom, não se sabe o que aconteceu com a Coatlicue. O que se sabe é que ela é representada dessa forma, com essas serpentes no lugar dos membros. E isso, na cultura naua, significa esquartejamento. Não se sabe o que aconteceu, não há fontes fidedignas que falam exatamente sobre isso, mas isso é um indicativo de esquartejamento, mas também de renascimento, porque a serpente é um animal sagrado que representa a terra e ela substitui os membros dessa deusa e faz ela reviver. Então, tudo na religião naua está relacionado a ciclos, né? As coisas continuam. Então, aqui, por exemplo, a cabeça dela é feita da união de duas serpentes, se vocês perceberem. Isso aqui é a estátua original que está no Museu Nacional de Antropologia, na Cidade do México, né? Ela é gigantesca, tem quase 3 metros de altura. E esse é um desenho, talvez vocês vejam melhor, né? Um desenho dessa estátua. Então, se vocês repararem, essa aqui é a deusa tanto da vida quanto da morte, né? Ela renasce por meio das serpentes, ou seja, no lugar do jato de sangue, a ideia é essa, a iconografia é essa. No lugar do jato de sangue surge a serpente, que significa o renascimento dessa deusa, né? Então aqui a gente tem as garras nas mãos, que na verdade são os dentes da serpente, está aqui a língua, né? Essas garras também eram usadas para cavar túmulos, né? Sepulturas. Ela está sobre a deusa da Mãe Terra, né? É uma outra divindade, eu não vou me alongar aqui. A saia dela também é feita de serpente, né? E aqui ela carrega, aqui são os seios dela, né? Dá para ver que é a mãe de muitos filhos. Então, ela carrega aqui no peito coração e mãos humanas. Vocês imaginem só os cristãos que conquistaram o México, entre 1519 e 1521, se deu a conquista do México, vendo esse tipo de imagem para o cristianismo, que só existe um Deus, a gente vai falar sobre isso. Isso, obviamente, era uma representação do demônio. Os cultos foram proibidos, os sacrifícios humanos, que eram a base da sociedade mexica e naua, foram proibidos. Por que a base? Porque o sacrifício humano, inclusive, está implícito aqui, nos corações. Porque os deuses se alimentavam da energia divina dos homens. Então, se você não sacrificasse pessoas, os deuses morriam. E se os deuses morriam, a humanidade morria também. Portanto, era uma relação de necessidade. Os deuses precisam dos homens e os homens precisam dos deuses, né? Foi um caos quando os espanhóis proibiram os rituais de sacrifício, porque eles acreditavam que a vida estava condenada, né? Isso é uma outra história. Vamos seguir.
Falar um pouco dos maias agora. Esse é um deus interessante, que é o deus criador, né? Mu-Zen-Cab, também chamado de deus descendente. Ele é o deus da polinização dos campos, das abelhas, da fertilização. E aqui ele aparece, ele é chamado de deus descendente justamente por isso, porque ele aparece descendo dos céus mesmo, voando, né, como as abelhas, que é um símbolo de polinização. Aqui ele carrega uma flor, por exemplo, nessa mão. Provavelmente ele carregaria outra aqui, não se sabe, foi perdida, né? Mas esse deus ele está relacionado à polinização dos campos e à fertilização, obviamente, para prover os alimentos, né? Falando rapidamente sobre os Incas, essa é a Mama Quilha, que quer dizer Mãe Lua, é a deusa lunar dos Incas, que era um dos deuses mais importantes, principalmente para as mulheres, porque essa deusa intercedia nos ciclos menstruais e decidia também os casamentos, né? Então ela é adorada principalmente pelas mulheres, ela é representada por esse meia lua aqui na cabeça, e sempre com esses dois círculos nas mãos, que representam as lágrimas dela que caem do céu. É interessante sobre essa deusa, os relatos dizem que os Incas ficavam extremamente assustados no eclipse lunar, porque eles acreditavam que durante o eclipse lunar, algum monstro ou alguma entidade atacava essa deusa. E aí eles dizem, né, que eles jogavam pedras e armas em direção ao céu para afastar esse mal, para vocês verem a importância dessa deusa para eles. O bom é que sempre deu certo. Duravam um tempo, mas eles se retiravam, né? Então, essa é a Mama Quilha. Bom, eu falei um pouco de múmia e é interessante porque a gente, quando escuta a palavra múmia, eu tenho certeza que você já vai direto para o Egito Antigo. Mas muitas outras civilizações também mumificavam seus corpos, que é uma forma de preservar e de continuar, né, no pós-mundo. Os Incas faziam isso. Aliás, essa daqui ela é muito famosa, chamada de La Doncella, a donzela, né? Que ela é considerada uma das múmias mais bem preservadas do mundo. Ela foi encontrada nos Andes, aproximadamente uns 500 anos, né? Essa é uma jovem que morreu há uns 500 anos, e é incrível, se vocês olharem, como ela está preservada, né? Você viu os cabelos, é tudo original, as roupas, né? Se botavam em volta objetos pessoais para o morto usar no pós-mundo. Em alguns casos haviam paradas públicas com a múmia do indivíduo, por exemplo, dos imperadores incas. Então eram desfilados porque era uma maneira, inclusive, de se conversar. Se conversavam com essas múmias para que obtivessem orientação, por exemplo, nos sonhos ou visões, etc. A mumificação é muito importante. E ela está tão bem preservada porque ela foi enterrada no gelo. Ela ficou congelada, literalmente, né? E hoje ela está no Museu Arqueológico de Salta, se não me engano, na Argentina, onde ela permanece numa temperatura mais baixa para poder manter o corpo. Falar um pouquinho que toca mais a gente aqui, a cultura tupi-guarani, né, no Brasil, que incorpora diversas culturas indígenas, mas que, assim como os Nahuas do México, partilhavam de determinadas crenças em comum. Eu trouxe esse maracá, que é um elemento muito típico da cultura tupi-guarani, de outras também, que eu tenho certeza que vocês já devem ter visto em algum lugar. Mas eu trouxe porque, possivelmente, alguns de vocês acham que isso é um instrumento musical. Você já deve ter visto o índio balançando esse, entre aspas, chocalho, fazendo um som. Mas não tem absolutamente nada a ver com a questão musical, pelo menos não para os tupis guaranis. Na verdade, isso é uma forma do pajé, que é o sacerdote, se comunicar com o morto. Então, há sementes dentro dessa cabaça, né? E através da religião, você consegue fazer perguntas para o morto e ele responde por meio dos sons emitidos por isso. Então, por mais que você veja os índios de uma maneira... parece que estão dançando, trata-se de um ritual religioso, na verdade. Eu trouxe essa imagem, eu poderia ter trazido outras, né? Para a gente entender um pouco melhor, que faz parte da gente também, né? Vamos mudar o cenário totalmente agora, vamos falar um pouco do hinduísmo. O hinduísmo, que é uma religião muito interessante, porque eles são politeístas e é a religião mais numerosa de politeístas hoje, né? A grande maioria das pessoas religiosas hoje são monoteístas, acreditam em um Deus só.
mas os hindus acreditam em vários deuses. Esse é um dos principais, Shiva. Shiva é a porção masculina do universo, representa a masculinidade, e é o deus da transformação e da destruição. Destruição no sentido não de destruir por destruir, como numa guerra ou de conquista. Destruir no sentido de transformar, na maneira que você precisa destruir uma coisa para transformá-la em outra. Essa é a representatividade do Shiva na religiosidade hindu. E tem várias representações do Shiva, sendo que essa é uma das mais famosas, é o chamado Shiva Nataraja, que é o senhor da dança. Então, nesse tipo de representação, o Shiva sempre vai aparecer dançando, ele está dançando, que na verdade representa a dança, né, que representa o movimento da criação do universo, que pode ser visto nesse arco aqui. E tem várias coisas interessantes nessa imagem. Primeiro é que o Shiva ele apresenta para nós os 4 elementos. Então aqui ele está dançando sobre uma flor de lótus aqui, que representa a terra, né? Esse é um círculo de fogo, a gente vê as chamas aqui, ou seja, representa o fogo. O ar ou o vento está representado nesse cinto dele que está voando enquanto ele dança. E aqui, nos cabelos dele, a água. E aqui no canto, ó, trouxe até um detalhe aqui, não está numa resolução muito boa, mas é só para vocês entenderem. Essa é a deusa Ganga, que é a deusa que daria origem ao rio Ganges, que é o rio mais sagrado da Índia. O rio Ganges nasce dos cabelos de Shiva, né? Então ela desce pela terra por meio dos cabelos de Shiva, que funciona uma espécie de ponte entre o céu e a terra. E aí nasce o rio Ganges. Portanto, ele nos apresenta os 4 elementos. Vocês vão reparar, ou já repararam, que praticamente todas as divindades hindus são representadas com 4 ou mais braços, que é um sinal de diferenciação deles para os homens, e também um sinal de destreza, de ação, ou seja, eles são capazes de fazer muito mais coisas ao mesmo tempo do que nós, obviamente. Então é uma tradição de representar eles com vários braços, não é? Bom, o Shiva também, ele está pisando, não sei se vocês conseguem ver, ele está pisando sobre um demônio que é chamado Apasmara. Ele é um demônio da ignorância. Portanto, o Shiva ele esmaga a ignorância nessa dança que representa o universo, na verdade. Bom, essa daqui, embora vocês não achem ela muito simpática, é uma entidade importante. Ela é a esposa do Shiva. Na verdade, ela é um avatar de Shakti. A esposa do Shiva é Shakti, que representa a porção feminina do universo. Shiva masculina, Shakti a feminina. Acontece que existem avatares, são corpos diferentes. Um dos avatares de Shakti é Durga. Durga um dia estava meditando tranquilamente quando ela começa a ser atormentada por demônios e por malfeitores, tentando tirar ela desse estado de concentração profunda. E do terceiro olho dela, que é aquela marquinha que os hindus usam aqui na testa, surgiu Kali, um novo estado de Shakti. E a Kali, do contrário do Shakti, porque diz que a Shakti é aquela mulher super amorosa, a Kali, que é a deusa do tempo e da proteção, ela é o contrário. Ela é a versão nervosa de Shakti, né? Então ela surge da testa e embora eu trouxe essa imagem justamente para provocar vocês, e vocês também que estão aqui, porque para a sociedade cristã ocidental, você olhar para uma divindade como essa, eu aposto que você pensou que isso era uma espécie de entidade maligna ou algo do tipo, né? Por motivos que não preciso destacar, é só você olhar para a iconografia dela. Mas na verdade, por isso que eu trouxe essa imagem, é para a gente repensar, porque nós não podemos projetar, não é, elementos da nossa própria cultura em outras. Em outras palavras, não podemos olhar para o hinduísmo com a lente cristã ocidental, certo? Então, o que acontece? A Kali é o contrário, ela é uma deusa protetora. E aí ela pegou todos esses demônios e malfeitores que estavam atormentando a Durga, desmembrou, cortou os braços, cortou as cabeças, fez uma saia com esses braços, um colar com as cabeças e finalizou esse tormento. Só tem um problema, ela é descontrolada. Ela começou a caçar esses caras numa onda de morte, de destruição, que não tinha mais fim, ninguém conseguia parar a Kali. Imagina aquela pessoa raivosa, que está descontrolada, era a Kali. E aí,
Quando vocês verem a iconografia da Kali, geralmente olhem para o chão, que vocês vão ver esse cara aqui caído. Parece que ele está morto, mas ele não está, porque esse é o Shiva, né? É o marido dela. O Shiva se fez de morto, se botou no caminho dela, numa tentativa que ela pudesse ver como ela estava descontrolada. E ela viu, quando ela viu que ela estava pisando no marido dela, ela se acalmou, digamos assim. Então, a Kali é representada, essa é uma pintura do Raja Varma, que é um pintor indiano, que ele é muito interessante. Na virada do século XIX para o XX, ele tem várias pinturas de várias divindades hindus. Se você quiser buscar mais sobre ele, você vai encontrar várias. Essa é uma delas. Então, eu trouxe essa imagem para a gente repensar, quando a gente vê, assim como a Coatlicue, que parece uma junção, parece não, é uma junção de serpente, que a serpente no mundo ocidental é vista como o adversário, né? Como demônio, etc. Mas no mundo Nawa, por exemplo, é totalmente diferente. Falar um pouco do budismo agora. O budismo é uma religião interessante, porque o budismo ele é não teísta, ou seja, não existe essa ideia de um Deus criador, de uma entidade ou de várias entidades que criam ou controlam elementos do mundo. O budismo funciona de outra maneira. O budismo, na verdade, é uma religião barra filosofia que prega a elevação do espírito e o objetivo é o fim das encarnações. Então, o budismo funciona através de guias, mestres iluminados, são os Budas, né? O mais famoso é esse daqui, que é o Siddhartha Gautama, que foi o último Buda até hoje. Ele morreu, se não me engano, no século V a.C., com 80 e poucos anos, né? A história dele é muito interessante, não vou me alongar, ele era um príncipe, tinha de tudo, e resolveu entender o mundo fora do palácio dele, entender o sofrimento da humanidade, e ele encontrou muito sofrimento pela frente, e ele passou anos para atingir essa iluminação. O interessante do budismo está aqui embaixo, ó. Esses são os 5 primeiros discípulos do Buda, mais uma mulher e uma criança. Essa imagem ela é emblemática porque ela vem de Sarnath, na Índia, que é o local onde Buda fez o seu primeiro sermão, quando ele atingiu a iluminação. Tá? O objetivo, como eu falei, é cessar o ciclo de encarnações, porque encarnação é a vivência do karma, do sofrimento. Então, você só vive, só está aqui, só está encarnado porque você ainda não aprendeu, você não atingiu o nirvana, e somente as pessoas mais iluminadas. O legal é o seguinte, qualquer um pode ser um Buda. Eu, você, é difícil, não vou entrar no detalhe, a gente vai falar sobre isso numa das aulas futuras, que é sobre budismo e hinduísmo, do curso, né? Mas é difícil, mas é possível. Bom, aqui a gente tem o Buda em meditação profunda. Se vocês olharem, ele parece realmente uma estátua, digamos assim, né? Ele está com esse gesto chamado mudra, né? Mudras são gestos das mãos. A posição das mãos é muito importante no budismo, porque cada mudra representa um estado de espírito. Esse aqui é o Buda do ensinamento, então é o Buda ensinando, é um símbolo do ensinamento. Aqui embaixo, como eu falei, são os 5 primeiros discípulos dele, uma mulher e seu filho, ou seja, todo mundo tem condição de aprender, de se elevar, de atingir níveis espirituais mais elevados. Atrás nós temos o chamado Dharma Chakra, que o Dharma são os ensinamentos do Buda, né? São as lições, ensinamentos dele, e o chakra é esse símbolo, essa roda, que representa justamente o início do movimento dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, dos outros Budas. Ele foi o último, muitos outros, eu não me lembro exatamente se foram 13 ou 14 Budas antes dele. Né? E aqui a gente tem os apsaras, que são espíritos femininos, tanto no hinduísmo quanto no budismo, que eles estão girando esse chakra. Né? Eles põem os ensinamentos de Buda em curso. É aqui onde tudo começa, por isso que essa estátua é tão importante. E por último, sobre Buda, se vocês curtem budismo, se vocês já viram outras estátuas, vocês vão reparar que na cabeça do Buda você tem essa espécie de touca, essa touca, né? Que na verdade não é uma touca. Isso remete a uma das histórias do Buda, quando ele estava meditando debaixo de um sol muito forte. O sol queimava a cabeça dele e caracóis, porque o budismo ele prega a harmonia entre o homem e a natureza. Então, caracóis, vendo que esse homem estava em meditação e tendo o couro cabeludo queimado, você precisa se livrar das vaidades, isso é uma das coisas.
Você tem que se livrar das vaidades terrenas, não há espaço para vaidade e mesquinharias, qualquer tipo de coisas físicas, além do essencial, né? A comida, a bebida essencial. Então, o Buda raspou a cabeça, raspou a sobrancelha, os monges budistas e as monjas também fazem o mesmo, para eliminar a vaidade, porque a vaidade te impede de alcançar a elevação. Então, esses caracóis, vendo o que estava acontecendo, eles protegeram a cabeça do Siddhartha, formando essa espécie de touca, para que não queimasse a cabeça dele. E eles morreram nesse processo, eles foram cozidos pelo sol. E no final da meditação, o Siddhartha ficou tão grato a ele ter aparecido que ele manteve. Essa é a história. Então, ele mantém esses caracóis mortos na cabeça como lembrança dessa harmonia, né? Aquela história do um protegendo o outro. E esse coque aqui, que na Índia aparece dessa forma, mas na Tailândia, por exemplo, vai aparecer de outra maneira, é um símbolo de elevação. Significa uma pessoa distinta. Na Tailândia, por exemplo, vocês verem os budas tailandeses, vocês vão ver uma espécie de espinho, assim, de espeto, que na verdade representa o fogo da iluminação, né? São várias as iconografias budistas, né? Essa, por exemplo, esse é um Buda chamado Buda Amida, no Japão, um templo japonês, que ele é um Buda voltado para a salvação. Pessoas budistas vão até esse templo, ele é enorme, né? Ele tem 3 metros de altura e ele ainda fica no alto, né? Então, por exemplo, o gesto que ele faz é outro. Se vocês repararem, olha a mão dele e desse daqui. Esse é o gesto do renascimento, da salvação no renascimento. Não apenas espiritual, mas físico, moral, né? Então as pessoas iam em busca de salvação, de orientação, e acreditam que se meditarem perante esse Buda, elas vão encontrar, de alguma maneira, o caminho para os seus problemas e para a sua elevação. Essa bela estrutura aqui atrás é uma das maneiras de mostrar a chama, né? A chama da iluminação. E ele está sentado sobre 4 flores de lótus, que é um símbolo da Terra. O interessante é que ele, diferente da maioria dos Budas, ele está com o olho entreaberto. É muito comum o Buda ser representado do olho fechado, meditando, mas aqui ele olha diretamente para o espectador, que está vendo ele lá de baixo. Então é uma espécie de proteção mesmo, né? Vocês vão vendo que a iconografia budista ela muda muito de acordo com cada país, cada região. Vamos falar um pouco da África, né, que nos toca, principalmente a cultura Edo, que hoje fica onde é o Benin, né? Bom, os povos africanos nativos são politeístas, até onde eu sei, se não todos, quase todos, e os Edos eram um deles. Então, nessa escultura aqui, a gente vê, para os Edos, você representa as pessoas mais importantes são maiores, tá? Então, aqui a gente tem um sacerdote e um boi que está sendo segurado por assistentes, né? Isso é um sacrifício, não sei se vocês conseguem ver de casa, mas aqui tem uma faca, ele está degolando esse boi como sacrifício ao Obá. O Obá era o rei com origem divina. Os Edos do Benin são uma cultura teocrática, que o líder tem uma origem divina. Então esse era um sacrifício para o Obá, né? Os Edos tocam muito nós aqui brasileiros, porque muitos escravos vieram dessa região, tá? Essa é uma outra cultura da África, a cultura Congô, né? E onde a gente vê aqui um Nkizi. O Nkizi são amuletos de intervenção dos mortos no mundo terreno, né? Principalmente nos desejos humanos. Por exemplo, o que se fazia vocês estão vendo esse buraco aqui, isso é uma característica dos Nkizis dos Congos, onde você podia fazer pedidos e inserir, por exemplo, sementes envoltas num papel com espelho. O espelho ou vidro, ele serve para os mortos verem o mundo dos vivos, né? Essa ideia do reflexo. Então, se você botasse uma semente aqui, por exemplo, você estaria provavelmente pedindo para uma boa colheita, para você, para sua família. Se botasse garras de animais,
para caça ou mesmo para proteção. Você podia botar pedras também, que eram um sinônimo de guerra, de ataque, né? Para vencer os seus inimigos. Existem grupos étnicos rivais, né? Então, é muito interessante esse tipo de associação por meio desse objeto que evoca, né, o mundo espiritual com o mundo terreno. Vamos viajar mais um pouco agora para a Oceania. Bom, uma das principais culturas da Oceania, são várias, também politeístas, são os maores, da Nova Zelândia. E essa é uma estrutura que, na verdade, é um centro de reunião dos povos maori e também funciona como um templo religioso. Né? Ela foi construída por esse moço aqui com um nome um pouco complicado, o Hukupu, né? Em homenagem ao falecido irmão dele. Né? Ele era um líder maori, um líder tribal maori, e ele construiu essa que é a estrutura. Eu trouxe aqui o interior, o interior para vocês verem. É uma estrutura maori que está mais bem preservada até hoje, né? Então, no interior você tem imagens que representam os antepassados daquele a quem a construção foi dedicada, né? Então, aqui é um centro de reunião e também essas cadeiras, obviamente, para os visitantes sentarem, né, e interagirem. Elas não são originais. Essa aqui é do século XIX, né? Então, é um lugar que reúne tanto o sagrado quanto o profano, ou seja, o mundo das divindades, dos espíritos, quanto o mundo dos homens, que se reuniam aí dentro. Essa é uma estrutura interessante da cultura abelã de Papua Nova Guiné, que mostra, na verdade, uma chamada Tetepeco, que é um símbolo do feminino. A gente consegue ver aqui os seios, né? É uma mulher, mas o interessante é o seguinte: somente jovens homens podem usar essa estrutura. Eu digo usar porque ele é um elemento sagrado, não é? Mas ele tem uma função social e religiosa. Aliás, vocês estão vendo tudo que eu estou mostrando aqui, as questões sociais e religiosas estão sempre coladas, né? É interessante a gente observar isso. Bom, isso era usado, as tetepecos eram usadas como rituais de iniciação dos jovens. Quando o homem jovem estava entrando na idade adulta, ele tinha que, depois de passar por um determinado ritual, ele tinha que rastejar. Essa estrutura é relativamente grande, né? Ela tem 1 metro de altura, um pouco mais. O jovem tinha que rastejar por entre as pernas dessa divindade, entidade feminina. E aí ele renasce. Ele nasce de novo, ele passa por entre as pernas da mulher, ele renasce como um homem. Essa é uma característica dessa cultura. Então, a gente observa que são modos diferentes de comportamento, mas eles são ligados ao religioso, né? Falar um pouco sobre o islamismo. O islamismo, que é a primeira religião que eu estou falando hoje aqui para vocês, monoteísta, ou seja, só existe um Deus. E o islamismo ele tem uma série de símbolos interiores e exteriores que eu trouxe para mostrar para vocês com uma maneira introdutória. Aliás, como tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, é um estudo raso, não é? Para vocês terem uma ideia da diversidade, da riqueza cultural e religiosa que a gente tem, a humanidade tem. Bom, essa é a Mesquita Azul, é uma das mesquitas mais famosas e mais bonitas de Istambul, na Turquia, não é? Onde a gente vê aqui de cara 2 elementos importantes, onde vocês vão ver em outras mesquitas, que são os templos islâmicos. Os minaretes, como vocês conseguem ver, são essas torres aqui compridas, onde o muçulmano é chamado para oração. O muçulmano ele tem que fazer 5 orações diárias voltadas para Meca. Se vocês observarem aqui, existem uns alto-falantes aqui. Então, quando chega a hora da oração, os minaretes, as mesquitas mais próximas, elas emitem esse sinal e o muçulmano ele para o que ele está fazendo, mesmo que seja no trabalho, se ajoelha em direção à Meca e faz a oração. Isso faz parte da cultura muçulmana. Um outro elemento é essa lua minguante, aqui que vocês já devem ter visto. O calendário muçulmano é baseado no calendário lunar. E a lua minguante é um símbolo de transformação. Eu acho que é minguante, tá? Alguém pode dar uma ajuda aqui, que eu sou muito ruim no negócio de lua. A minguante, enfim. Bom, muito bem.
o Império Otomano, né, que surgiu, se formou, consolidou no século XI, foi até o século XX, foi dissolvido em 1918, com o fim da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, perdão. Né? Ele adotou tanto a lua quanto a estrela, né, que são símbolos noturnos, na bandeira. E isso se espalhou, porque o Império Otomano chegou a ser o maior império da sua história, da sua época. Chegaram até as portas de Viena, pra vocês imaginarem. Né? Então, isso se propagou pelo mundo islâmico, e quem gosta de bandeira, de heráldica, dá uma olhada nas bandeiras dos países muçulmanos, como Turquia, Tunísia e muitos outros, vocês vão ver essa lua aí, com a estrela, é um símbolo da religião muçulmana. E aqui uma parte interior, para mostrar um pouquinho como funciona uma mesquita. Essa é a mesquita de Masjid-e-Jomeh, no Irã, não é? Onde a gente vê uma mirabe. Mirabe é esse nicho que tem aqui essa abside que tem aqui na parede. Ela é sempre voltada para Meca, não é? A cidade sagrada do islamismo, de onde vem Maomé, o profeta do Islã. E ela também tem uma função prática, porque o orador ele fica aqui e ele discursa, né, ou lê os textos sagrados do Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos, e isso ecoa por meio desse buraco na parede aqui. As mesquitas geralmente são lindíssimas por dentro, mas vocês vão ver o seguinte, não tem imagens. Não tem imagens porque o islamismo ele prega a não utilização de imagens no contexto religioso. Isso é profanação, eles não aceitam imagens. Tá? Então, uma das características das mesquitas e da arte muçulmana é a caligrafia. Eu trouxe aqui uma parte dessa parede aqui, que na verdade é árabe, é escrita árabe de partes do Alcorão, do livro sagrado. E elas estão por todos os lados, vocês estão vendo? A arte muçulmana ela é extremamente decorativa. Como não há imagens de santos, ou nem mesmo do profeta Maomé, como acontece no cristianismo, eles lançam mão desses padrões geométricos e da própria escrita como forma, não apenas de oração, porque são versículos, suratas do Alcorão, como também da questão estética. Falando rapidamente sobre o judaísmo, né, que é uma religião muito interessante, porque até onde se sabe, foi a primeira religião que inaugurou essa ideia de um Deus único. Tá? O judaísmo acredita que só existe um Deus criador que regula todo o universo, algo muito semelhante aos que os muçulmanos e os cristãos acreditam. E aqui eu trouxe essa imagem dessa sinagoga de Szeged, na Hungria, e para mostrar alguns elementos interessantes e básicos, né, da religiosidade judaica. O primeiro deles é a menorá, que é esse candelabro, né, que certamente vocês já viram em algum lugar. São sempre, ou quase sempre, 7 velas, né, que há 2 interpretações. Uma delas é que essa iluminação divina no mundo. Essas velas, elas representam, na verdade, o menorá que o Moisés criou, derretendo o ouro, na fuga dele do Egito em direção a Canaã, a terra sagrada. Ele improvisou um templo, né, onde ele criou essa vela, esse candelabro, como forma de oração. Então, existe, na verdade, uma emulação dessa primeira menorá. Bom, a luz central seria a luz divina, a luz de Deus, as outras 6 do lado seriam as 6 faculdades humanas. Em outra versão, a vela do meio é o sabá, é o 7º dia, onde Deus descansou após criar o mundo em 7 dias. E daí as outras 6 velas, são os outros 6 dias que ele trabalhou. Essas são 2 interpretações possíveis para a menorá, que é uma peça essencial na religião judaica, né? Porque, como eu disse, ela emula essa fuga e essa oração do Moisés. Outro elemento é a bimá, que é esse degrau aqui, geralmente em 2 ou 3, porque emulam o templo de Salomão, o antigo templo de Salomão, onde o rabino, que é o orientador, né, o mestre da religião, os mestres da religião judaica, aqueles que ensinam, né, eles ficam aqui centralizados, e de certa maneira eles se destacam, né,
Há quem diga que as Bimás deram origem aos púlpitos da igreja, lembrando que o cristianismo é uma religião posterior ao judaísmo, não é? E isso ajudaria a destacar a figura do orador, né? do rabino. E o outro elemento é a Aron Kodesh, ou a Arca Sagrada, que vocês, na verdade, não estão vendo, porque ela fica guardada aqui, ó, atrás dessa cortina, nesse caso, na Hungria. Né? Que ela também emula a Arca da Sagrada Aliança, que foi perdida, onde foram depositados os primeiros textos da Torá. A Torá que são rolos de textos sagrados do judaísmo. Eles ficam guardados nessa Arca Sagrada. Cada sinagoga tem a sua. Né? E aqui, por último, a estrela de Davi, que é um símbolo de um dos reis mais famosos de Israel, o rei Davi, né? Que também ilustra a bandeira de Israel até hoje, é um símbolo identitário do povo judaico. Então, assim, reparem que todos os elementos do judaísmo que eu mostrei aqui para vocês, eles emulam, na verdade, o passado da religião judaica. Né? E é interessante a gente ver como a essência permanece, né? Há mais de 2000 anos. Bom, vamos falar um pouco agora de Grécia Antiga, não é? Uma parte, digamos, que talvez nos toque mais, porque estamos mais acostumados dentro do mundo eurocêntrico que a gente vive. Então, a Grécia Antiga era, na verdade, o que se entende como a Grécia Antiga, uma série de cidades-estados, ora rivais, ora aliadas, todas elas politeístas, mas que tinham em comum as mesmas crenças, os mesmos deuses, a mesma língua. É isso que fazia deles gregos, entre aspas, não é? Apesar de rivais. Para os gregos antigos, e talvez a Grécia Antiga seja a primeira civilização a querer mostrar para nós a perfeição da forma, a perfeição do corpo humano, a perfeição da natureza, é uma emulação da natureza, porque os deuses são perfeitos. Se os deuses são perfeitos e os humanos são feitos à imagem deles, para adorá-los, inclusive, eles também deveriam ser representados à perfeição. Às vezes, a perfeição extrema, né? Esse é o caso da deusa Afrodite, que é a deusa do amor, né, e da sensualidade. Essa Afrodite, vocês reparem na questão estética, como ela é importante para o mundo grego e como ela vai ser importante daqui para frente, até o fim da nossa palestra. Né? Essa imagem da Afrodite é interessante porque acredita-se que aqui, em algum lugar aqui embaixo, que vocês não estão vendo nada, mas existia um escudo de Ares, que era o marido dela, que era o deus da guerra. E a interpretação dos historiadores da arte é que a Afrodite estaria se vendo, o reflexo dela. Veja que ela está apontando para o nada, mas existia algo aí. Ela estaria vendo o próprio reflexo, a própria beleza, ela que é a própria deusa da beleza, no reflexo estaria se comparando a uma pérola, a uma joia que ela está segurando muito delicadamente. É tudo muito delicado na cultura grega. Os gestos são delicados, o corpo. Reparem no manto, que está prestes a cair. É uma imagem congelada no tempo. Obviamente, se isso volta à vida, esse manto vai cair. A ideia é essa, é provocativo mesmo. Né? Não existia esse conceito de moral que nós temos hoje sobre a nudez, que foi introduzido pelo cristianismo. Né? Bom, essa é a ideia dessa Afrodite, chamada Afrodite de Capua, porque foi encontrada na ilha de Capua, hoje Itália. Essa imagem aqui, eu me arrisco a dizer que ela é uma das mais importantes ao se estudar a história da arte ocidental. Eu vou voltar nela daqui a pouco na frente para explicar o porquê que ela é tão importante. Mas primeiro, eu queria apresentar quem é esse cara aqui, se é que vocês já não conhecem. Bom, esse é o Laoconte. Laoconte, ele era um religioso, um sacerdote de Troia, da antiga cidade de Troia. Aquela mesma da guerra, que vocês já conhecem. Bom, durante a Guerra de Troia, durou muitos anos, os povos que tentaram derrotar Troia, que era uma cidade muito bem fortificada, demoraram anos e não conseguiram. Ninguém conseguia transpor os muros de Troia. O cerco demorou muitos anos, segundo Homero. Não é? Até que um dia um general grego admitiu a derrota, digamos assim, e apresentou um cavalo gigantesco de madeira para os troianos. O cavalo era o símbolo da cidade de Troia.
e como recompensa ou homenagem aos vitoriosos, que seriam os troianos, ele deixou esse cavalo gigantesco na porta, nos portões de Troia. Bom, aí foi um alvoroço, que boa parte das pessoas queriam que esse cavalo entrasse, e outras, como Laoconte, dizia que não, que era uma armadilha, um cavalo de Troia, um presente de grego, daí que vem essas expressões mesmo. Bom, o Laoconte estava pronto para provar que era uma mentira, que era um engano aquilo. E ele possivelmente está sentado no altar sacrificial, e ele estaria pronto. Essa cena é descrita na Eneida do Virgílio, por exemplo, que já foi traduzida para várias línguas, inclusive o português. Ele estava pronto para sacrificar um touro, para mostrar a verdade sobre o cavalo de Troia, quando os deuses, que estavam, a maioria, a favor dos gregos, mandaram 2 serpentes do mar, e antes que o Laoconte fizesse o sacrifício, para mostrar a verdade, essas serpentes envolveram ele e os 2 filhos e estrangularam, mataram os 3, para que a verdade não fosse revelada. E a verdade, vocês já sabem, puxaram o cavalo de Troia para dentro, fecharam os muros, os portões, e durante a noite soldados gregos desceram de dentro desse cavalo, eles estavam lá dentro o tempo inteiro, abriram os portões de Troia, e os gregos, que na verdade estavam escondidos, entraram, invadiram a cidade. Na verdade foi se vocês quiserem chamar assim, um golpe, né? Invadiram a cidade e Troia foi tomada. Então essa é a história dessa imagem, e eu vou mais para frente eu vou falar por que ela é tão importante. Por ora, vamos falar um pouco dos romanos, que absorveram muito dos gregos, né? Inclusive na questão estética. Essas estátuas que vocês estão vendo, que são de mármore, elas parecem incolor, todas brancas, mas não eram, tá? Elas eram coloridas, mas com o tempo a pigmentação foi apagada. Esse é o sátiro, né? Que eram seres míticos que viviam na floresta e eram ligados a Baco, o deus do vinho, dos excessos, né? E eram seres selvagens assim, como vocês estão vendo. Tinham chifres, patas de bode e carregavam atributos da natureza, como esse aqui carrega um cacho de uva, por exemplo, a uva que é o símbolo de Baco, né? Ou Dionísio na Grécia. Os romanos, eles incorporaram as divindades gregas, todas elas só mudaram o nome. Os atributos são basicamente os mesmos. E a questão estética também. A estatuária romana, basicamente, existem muitas cópias, inclusive, de estátuas gregas, não é? Eu já vou mostrar por que é difícil, né, trazer essas imagens, por que você trouxe essa e não outra. Eu vou explicar por que eu trouxe essas 2 entidades romanas, o que ela concerne, por que eu escolhi. Esse é Netuno, né, o equivalente ao Poseidon na Grécia. O Netuno era o deus romano dos mares e dos terremotos. E ele quase sempre aparece assim, ligado à água que está aqui, peixes, cavalos marinhos, né? E ele é muito comum, certamente vocês que já foram para a Europa ou outras cidades, já devem ter visto aquelas fontes lindas e a figura do Netuno, alguém com esse tridente aqui na mão, na água, né? Elemento ligado à água. E aí é que tá, eu trouxe essas 2 imagens romanas justamente para vocês entenderem como que foi construída a imagem do diabo no cristianismo, né? O cristianismo é a próxima etapa, depois de Roma, né? Nasce no Oriente, mas se estabelece principalmente em Roma, onde até hoje é a sede da igreja. Vejam só, o sátiro ele tem chifres e patas de bode, e o Netuno ele tem o tridente. Não preciso falar mais nada. Esse tipo de imagem que foi construída como um sinal, talvez, de um mundo pagão que já não existiria mais a partir do cristianismo. Tá? Só para vocês irem entendendo que as imagens elas falam com a gente só tem que saber ouvi-las. Tá? E é interessante a gente pensar nesses processos de formação. Bom, vamos chegar ao cristianismo, que é a última etapa da nossa palestra, dividindo em algumas partes. Bom, estamos na Idade Média, século XII, e diferente do que a gente estava vendo agora, isso é um mosaico, né? Com pequenas pedrinhas coloridas.
E diferente do que a gente viu nessas estátuas anteriores, que prezam pela beleza formal, uma beleza idealizada até, né? Como a gente já viu, nessa etapa do cristianismo, a questão formal, a questão estética era absolutamente irrelevante na Idade Média. Por exemplo, essa é uma das cenas mais clássicas do cristianismo. É a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, dizendo que ela estaria, em breve, estaria grávida do Cristo, né? E ela que era virgem. Então, aqui temos a cena desse anjo Gabriel. Isso é uma iluminura, né? Que é uma pintura em folhas, em livros, tá? Onde o anjo Gabriel olha aqui para a pomba e ele mostra para Maria esse dedo dela em sinal de bênção, um símbolo de bênção no cristianismo, né? Que ela estaria, o Espírito Santo, que a pomba é o símbolo do Espírito Santo, estaria dentro dela em breve. Aqui tem uma nuvenzinha, sai a pomba em direção a Maria, que parece assustada, mas a gente não entende muito bem assim, porque, como eu disse, os artistas medievais, eles não se importavam com isso. O mais importante era você entender a mensagem. Até porque a gente tem que entender uma sociedade onde a grande maioria das pessoas era analfabeta. Então, assim, as imagens, elas tinham um teor educacional. É assim que se aprendia, você não sabia ler. Então, o importante aqui não era a questão estética, como era importante para os gregos e para os romanos. O importante aqui na Idade Média é a mensagem ser passada. E então a gente percebe, por exemplo, se você for analisar a imagem do ponto de vista estético, os corpos são alongados, é típico da arte gótica, por exemplo, né? Esses corpos alongados, as mãos alongadas, mas como eu disse, isso não é importante. O importante é passar a mensagem. E a mensagem, sem dúvida, é muito clara, né? Bom, dentro desse contexto da Idade Média, no século XII, na França, surge o que eu chamo de revolução da arquitetura, que é a arquitetura gótica. Essa é uma das catedrais góticas mais famosas do mundo e é um dos prédios edifícios mais visitados da Alemanha até hoje. Estima-se aproximadamente uma média de 20 mil visitantes. Estimava-se, né? Antes disso tudo. Mas eles vão voltar. Bom, aqui é a Catedral de Colônia, na Alemanha, e ela é um símbolo do gótico. O gótico que surge num momento onde as cidades europeias estavam crescendo muito. Casas estavam sendo construídas, muitas pessoas do campo estavam migrando para as cidades, e a igreja, que era construída de uma outra maneira, basicamente, antes disso, era o estilo românico, não eram altas dessa maneira. Se vocês terem uma ideia, essa é a segunda catedral gótica mais alta do mundo. A parte mais alta mede 157 metros de altura, é um arranha-céu. Vocês imaginam isso sendo construído no século XIII, foi até o século XV e ainda teve mexidas no século XIX, né, que é a chamada de segunda fase. Então, o estilo gótico, ele serve a um estilo essencialmente religioso, que surge na igreja, na França, onde a ideia dos arquitetos é chamar a atenção para o edifício religioso. Então, o gótico, diferente do românico, ele é para cima, ele é pontiagudo, como a gente está vendo. Tudo parecem setas, né? Olha as torres, que elas apontam para Deus, para o divino. Não é? A ideia é fazer a gente se sentir pequeno mesmo, literalmente. Somos pequenos perante o Criador. Não é? Então, tudo do gótico aponta para cima. E o gótico tem uma série de elementos importantes, estruturais, que permitem essas estruturas serem mais altas, como os arcos ogivais, as abóbodas de berço e tantos outros. Mas isso é uma outra questão. Aqui só para vocês verem como a Catedral de Colônia se destaca na Colônia de hoje, né? Com prédios altos, mas ela é muito mais alta. Aqui a gente vê a nave em forma de cruz latina, onde nas laterais nós temos as capelas dos santos, né? Aqui o altar basicamente sempre assim, os transeptos que se falam, são essas partes que cruzam. Só para vocês terem ideia do tamanho, a ideia é essa mesmo, é algo monumental. E vejam só o sentido de elevar o seu espírito ao alto. Vocês imaginam que isso aqui é uma porta, ela é muito alta, né? Então vocês estão vendo isso que vocês estão vendo, vocês estariam vendo lá de baixo. E eu não sei o que vocês acham, mas a mim, pelo menos, me dá uma ideia de elevação rumo ao paraíso. Olha, aqui são os apóstolos, né? E aqui são anjos,
que estão em ascensão. A ideia é essa, é fazer você olhar para cima, que a salvação vem de cima. Né? Até que chega um período que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Renascimento. O Renascimento é uma espécie de revolução nas artes europeias, a partir do século XV, principalmente na Península Itálica e em Flandres, que hoje seria a Bélgica, basicamente, parte da Holanda. Bom, eu trouxe essa obra que ela é importante em vários aspectos. O Van Eyck ele é considerado por alguns teóricos da história da arte, como o Gombrich, como o inventor de uma técnica que se usa até hoje, que é a pintura a óleo. Antes disso, se usava a têmpera, que eram misturas de sementes coloridas com claras de ovo. A têmpera secava mais rápido e não tinha uma durabilidade tão boa quanto a pintura a óleo, onde você podia trabalhar com mais calma e atingir uma gama de cores muito maiores. Bom, o Renascimento ele rompe com essa questão que a estética não é importante, como era no gótico e no românico. O Renascimento é, claro, renascer novamente. O que nasce novamente no Renascimento? A cultura greco-romana antiga. A questão formal, a questão estética. Só que agora os temas greco-romanos, os deuses da Grécia e da Roma antiga, vão dividir espaço com os santos e as imagens católicas. Tá? Esse, por exemplo, é o retrato do chanceler Roland, que é o chanceler de Bruges, uma das cidades mais importantes da Flandres, não é? Onde aqui já temos retrato, veja, é um retrato desse chanceler. E o Van Eyck, que era um mestre, não é? Percebam só a questão da perspectiva, que não era importante no mundo medieval, mas aqui porque aqui volta-se a prezar pela imitação da natureza, como ela é, o mais perfeito possível. Não é? Então nós temos aqui, por exemplo, essa perspectiva que nos leva até um ponto de fuga que some no horizonte. Né? Por exemplo, é como se a gente estivesse vendo, a ideia é uma fotografia. Não é? Então, e se vocês repararem, tem várias referências nas obras renascentistas. Por exemplo, isso aqui são arcos romanos, por exemplo, que os romanos inventaram, inclusive. Então são referências a esse mundo romano. Né? E aqui o chanceler Roland ele está tendo uma visão mística, né? da Virgem Maria, do menino Jesus e de um anjo que aparece menor. Isso é uma herança do gótico, que aparece um pouco ainda em alguns artistas, algumas obras pelo menos, que é essa diferença de escala. Né? A tendência isso é sumir no século XVI. Bom, esse anjo está coroando aqui a Virgem Maria, e aí eu trouxe um detalhe para vocês verem o nível de detalhamento mesmo da obra do Van Eyck. Não é? Vocês verem a coroa que reflete a luz, né? Essa paisagem no fundo que tem uma névoa que se esvoaça, né? Você não consegue ver a partir de um certo ponto. As flores que estão aqui no fundo. Né? É tudo muito detalhado. E o próprio chanceler, que ele é representado teoricamente como ele era, com as rugas e tudo. Né? Aqui detalhes da escultura que parece, a gente quase consegue tocar. Né? É um efeito de 3D que não era importante para o gótico. E olha o cabelo da Virgem Maria, emaranhado, quantas cores tem nesse cabelo, né? São benefícios, digamos assim, da pintura a óleo. E aí a gente volta para ele. E a gente volta para ele para eu poder destacar a importância dessa escultura. E eu vou contar uma história para vocês. Imaginem só, se não me engano, foi no verão de 1506, nas imediações de Roma, perto de Roma, uma escavação, como mais uma escavação qualquer, encontraram uma estátua. Encontraram uma estátua e já perceberam que era algo importante e foram falar diretamente com o Papa. O Papa mandou chamar um cara chamado Michelangelo, que já era consagrado, né, em 1506. E o Michelangelo identificou, ele como renascentista, humanista que era, identificou imediatamente que se tratava do Laocoonte, porque esse homem humanista do Renascimento, ele sabia o que estava rolando lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, eles sabiam o que era isso. E aí, imediatamente, começou um culto a essa imagem do Laocoonte. Por exemplo, eu falei que essa estátua foi descoberta em 1506. Aqui é só um detalhe para vocês verem o nível
de detalhamento dessa escultura que mostra o sofrimento, né, do Laocoonte e dos filhos dele perante a morte inevitável. E o pior, ele não ia conseguir revelar o que era o verdadeiro cavalo de Troia. Bom, vejam só, no mesmo ano, na virada entre 1506 e 1507, um escultor italiano chamado Galeazzo Mondella, ele faz um Cristo, né, na flagelação do Cristo, né, quando ele é aprisionado, começa o sofrimento, ele apanha, né, toda a história da paixão de Cristo, mas olha só que interessante, o Cristo do Mondella, se vocês compararem com o Laocoonte, que já estava aberto, digamos assim, a visitações de artistas, principalmente, é praticamente uma cópia, né? Esse Cristo ele surge como Laocoonte, de certa maneira. E por quê? Aí são várias teorias. Uma das mais interessantes é o seguinte: o Laocoonte ele representa o fim de uma era, o fim de Troia, que é uma das cidades mais famosas do mundo antigo. Ele representa esse fim, esse sacrifício dele representa o fim de Troia, mas representa um novo início. Porque Enéas, por exemplo, e alguns poucos troianos que conseguiram escapar de Troia, Enéas, por exemplo, segundo a mitologia romana, veio parar no que hoje é Roma. Ele saiu de Troia e foi para Roma. Troia era um centro de civilização. Ela fica onde é a costa da Turquia hoje, né? E escavações mostram que houve uma guerra grande na época que o Homero descreveu. Bom, o Enéas ele foi parar em Roma, segundo a mitologia. Ele teve em outros lugares. Já deve ter ouvido falar da Odisseia, né? A Odisseia ele demorou, se não me falha a memória, não sei se foram mais de 10 anos para voltar para casa. Aconteceu todos os tipos de tormentos para ele não voltar. Eu sei que num desses momentos ele parou em Roma. E ele daria origem aos romanos, que é o centro da civilização. O que tem a ver com Cristo? Tem a ver que Cristo, de certa maneira, dá origem a Roma também, a nova Roma, o Vaticano, a Igreja. Então, essa é uma das teorias, né, que associam, botam um paralelo entre o Laocoonte e Cristo como marcos do fim de uma grande civilização e início da outra. São teorias, né? O fato é que o Michelangelo, veja só, esse desenho que ele fez foi para uma amiga dele chamada Vitória da Colonna. Ele fez esse desenho do Cristo e isso foi eu chamo de uma revolução da crucificação. Isso é um termo que eu uso, tá? Por quê? Porque reparem nesse Cristo. Talvez muitos de vocês nunca viram Cristo crucificado dessa maneira, que é uma maneira extremamente dolorosa. Olha só o Cristo do Michelangelo. O corpo dele é michelangesco, digamos assim, é típico do Michelangelo, esse corpo musculoso, contorcido. Mas a expressão dele não é de calmaria, como vocês estão acostumados. É uma expressão de profunda dor. Ele parece debater, porque era dolorido. Você imagina você ter seus membros pregados numa madeira. Se você tivesse sorte, como Cristo teve, você morria no mesmo dia. Se você não tivesse tanta sorte, existem relatos de crucificados que ficaram 7 dias, né? Sem comida, sem água, com os corvos te bicando, as intempéries, e era uma humilhação, era para você ficar exposto mesmo. Os romanos faziam isso, era considerada uma das piores mortes possíveis. Era para expor o seu corpo, né? a sua fraqueza. E me parece que Cristo, nesse momento, se vocês olharem o rosto dele, ele olha para cima. Me lembra aquela passagem que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Não é? Porque o Michelangelo ele quer mostrar esse sofrimento. Diferente, por exemplo, da crucificação que estava mais em voga, por exemplo, do Bellini, que é um contemporâneo do Michelangelo. É esse Cristo que já está morto na cruz, ou seja, não há sofrimento, porque ele já se foi. Ou esse, que é o chamado Cristo triunfante, muito típico da Idade Média, onde o Cristo está pregado na cruz, mas ele olha diretamente para você, não há sinal de dor, né? Mas no Cristo do Michelangelo, que estudou profundamente o Laocoonte, tem vários elementos que remetem à iconografia do Laocoonte. Esse corpo musculoso, contorcido, esse olhar para cima de piedade, de dor, né? Então vejam como essa obra de arte ela influenciou, uma obra de arte pagã da Grécia Antiga, influenciou o mundo do século XVI. Só para vocês terem uma ideia como as imagens elas viajam no tempo, igual a gente está fazendo agora, mas elas modificam realmente a maneira. Esse foi inaugurou, depois surgiram outros Cristos que o Michelangelo inaugurou. Bom, o último período que eu quero mostrar para vocês é o Barroco,
que esse é profundamente religioso, é profundamente ligado à Igreja Católica, ao contexto da Contra-Reforma, que vai combater o protestantismo pela Europa, como Calvino, como Lutero, não é? Bom, um dos principais nomes do Barroco é o Caravaggio. Certamente muitos de vocês já ouviram falar do Caravaggio, que mostra pra gente o Barroco, a essência do Barroco está aqui, nessa pintura. Tá? O Barroco, ele, diferente do classicismo, ele remete uma teatralidade numa questão sentimental muito forte. Não é? O artista barroco, ele quer que você sinta o que os personagens dele estão sentindo. É diferente daquela imagem fria, digamos assim, sem efeito, sem termos pejorativos, mas uma idade mais fria do classicismo. Né? Aqui não, aqui as emoções transbordam. E essa é uma obra tipicamente caravaggesca, né? Que é esse fundo escuro e essa iluminação mística que não é aceita pelos renascentistas, porque isso não tem fundo científico. O homem do Renascimento é o homem das ciências também. Né? Então, essa luz mística que aparece, e olha como ele une as quatro cabeças. Brevemente o episódio, para quem não sabe, essa é a incredulidade de São Tomé. Depois que Cristo ressuscita, os apóstolos são avisados e Tomé foi o único que falou, eu só acredito vendo ou tocando, né? E Cristo teria dito, bem-aventurado é aquele que não precisa ver para crer. Então esse é o episódio. E vejam só, aqui está Tomé, vejam só a cara da expressão dele que o Caravaggio traz para você. Cristo pega a mão do Tomé e enfia o dedo na ferida. Essa é a questão, é o dedo na ferida. Né? Falando assim, o artista barroco, ele quer que você sinta o que está acontecendo e não apenas contemple, como era do Renascimento. E olha como o Caravaggio une todas as quatro cabeças e direciona você a isso aqui, por causa do dedo, por causa da iluminação. Né? Então é uma maneira interessante de se ver as coisas. Esse é um outro artista importante também, Peter Paul Rubens, onde ele também traz esse drama da alimentação do Cristo morto. Olha como ele destaca o corpo do Cristo que está sobre essa pedra. Né? Ele destaca com essa iluminação mística, o corpo branco, pálido. E olha a reação dos apóstolos, dos seguidores. Você vê a dor neles, né? Esse aqui olhando para cima, esse aqui querendo tocar o corpo, a mãe Maria que parece... Olha a delicadeza que ela toca, fechando o olho do filho, né? É uma coisa dramática, que é tipicamente barroca. E por último, uma obra talvez das mais famosas, que é o Êxtase de Santa Teresa, do Gian Lorenzo Bernini, que é um dos maiores escultores do barroco. Né? Bom, essa imagem, ela remete a uma parte importante da biografia de Santa Teresa de Ávila, quando ela disse que teve uma visão, ela viu um anjo que atirou no coração dela uma flecha e depois retirou. E ela diz que é uma dolor saborosa, ou seja, uma dor saborosa. Afinal, o que é uma dor saborosa? Não é? Então, não sei, talvez vocês consigam decifrar olhando o rosto de Santa Teresa. Aqui é onde ela está, na igreja de Santa Maria da Vitória de Roma, esse nicho aqui incrível, né? Todo feito de mármore. Olha a cara do anjo, aqui está o anjo tirando a flecha, né? E Santa Teresa caindo. Eles estão sobre nuvens. Tem umas nuvens aqui, tá vendo? Bom, se você olhar para a cara de Santa Teresa, você não sabe se você está vendo prazer ou dor, ou os dois. Uma dolor saborosa, talvez, que só o Bernini, com a genialidade dele, talvez consiga mostrar para a gente. E o sorriso do anjo, quase travesso, né? Mas o cristianismo tem essa questão carnal, vocês sabem, né? É preciso sentir na carne, tem a história dos mártires, enfim. Bom, gente, a palestra em si fica por aqui. Eu quero falar brevemente sobre a estrutura do nosso curso, que vem em seguida, curso de História da Arte, que começa na próxima segunda-feira. Como eu falei, a gente vai começar com a arte antiga, no mês de agosto, arte na antiguidade. Né? E eu queria trazer para vocês brevemente os nossos principais objetivos, né? Que é pensar e repensar o que é arte. Afinal, essa é uma pergunta sem resposta, a verdade é essa, mas é interessante discutir sobre isso, afinal, o que é arte e o que não é. Perceber a arte como uma manifestação humana, cultural e identitária diferenciada, ou seja, foi o que eu mostrei para vocês aqui, como as diversas divindades são representadas de formas absolutamente diferentes.
em várias culturas. Compreender as recepções, conexões e traduções dos sistemas de produção artística entre culturas diferentes, ou seja, apesar dessa diferença, existem conexões. Eu mostrei agora algumas para vocês, Grécia e Roma, o Laocoonte com Cristo, etc. Observar as apropriações de imagens com fins determinados, ou seja, como determinadas culturas tem uma imagem que é típica, que me vem na cabeça, não sei se vocês já viram, é o Mussolini diante do Coliseu, pousado com uma pose como se fosse um deus romano. Porque o Mussolini ele remetia ao passado glorioso da Itália, de Roma. Então ele pousa como se fosse uma estátua, lá da Antiguidade. Então existem essas e muitas outras apropriações. E também refletir sobre a necessidade humana de se expressar, né? Ainda que de formas diferenciadas no tempo e espaço. Isso vem desde há 60 mil anos, mais na época das cavernas. A gente tem essa necessidade de se expressar de alguma maneira e a arte é um desses canais. Bom, esses são alguns dos módulos que estão, tópicos que vão ser abordados nos próximos meses no nosso curso. Outros virão, é uma ideia de um projeto a longo prazo. E esses são assuntos que nós veremos no nosso curso de História da Arte nos próximos meses. Eu espero contar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu agradeço ao Sérgio, agradeço a todos. Quer falar, Sérgio? Por favor. Parabéns. Imagina, agora é cotovelo. A gente está se acostumando. Eu ainda não me acostumei, estou chegando lá. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa palestra, que é só o chute inicial dessa nova uma fase, introdução. Né, que nós estamos, um tira-gosto, né? E também nós já estamos praticando o novo normal que vem por aí, que é fazer essas palestras que até o ano passado eram presenciais e agora nós queremos fazer semipresenciais. As pessoas que puderem se deslocar até os nossos estúdios e para assistirem a aula presencialmente, fazerem perguntas, interagirem, e também vocês que estão assistindo, preferem assistir em casa ou à distância, também vão poder. Aproveito para dar mais informações sobre o curso, né, que está aqui. O Bruno está colocando aqui, espero, né, Bruno, aqui as informações sobre o teu WhatsApp. Para quem quiser fazer a inscrição do curso, dessas 4 aulas do mês de agosto sobre a arte na antiguidade, são R$200, mas nós estamos considerando, nós estivemos conversando que para as pessoas, a gente sabe das dificuldades que tem muita gente passando nesse momento. Quem estiver com dificuldade de fazer o pagamento integral, os R$200, pode escrever para a gente, especialmente para o e-mail, para o WhatsApp do Rafael, e nós vamos analisar caso a caso se nós podemos conceder ou descontos, ou bolsa integral, ou parcial. E é claro que todos que puderem contribuir para o trabalho do Rafael, a gente já agradece antecipadamente. É uma equipe, né? É uma equipe. É uma pequena equipe, uma equipe dedicada, inclusive. Vocês vão ouvir muito ainda no curso o nome Bruno, porque o Bruno é o responsável por tudo que vocês viram e estão vendo, porque se não fosse por ele, vocês não iam ter. O Bruno e também o Pedro Portari, que também está aqui conosco. Pedro Bruno também, Mondin, que estão os dois aqui atrás das câmeras, possibilitando com que vocês possam estar assistindo com essa qualidade que a gente espera. Vou só lembrar que o Oásis Cultural é um projeto da Videociência Produções, que é a minha produtora, que está com 33 anos. A ideia do Oásis Cultural é ser um centro cultural, sem fins lucrativos, né, mas que possibilite a gente trazer cultura, arte, música, ciência. E nós vamos, além do curso de História da Arte do Rafael, nós queremos trazer outras atividades e estamos aí também para receber sugestões de vocês, de palestras, de saraus musicais, de poesia, saraus literários, enfim. E essa mescla esse patrimônio riquíssimo da humanidade que nós viajamos agora há pouco nessa magnífica palestra do Rafael, é o que nós queremos que vocês participem e deem suas sugestões também. Então, olha, Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço. Infelizmente, hoje, como foi a palestra inaugural, não vai dar tempo da gente fazer as perguntas que vocês queriam, mas vocês podem, aí no próprio chat do YouTube ou pelo WhatsApp do Rafael, mandar as perguntas que vocês quiserem e eu tenho certeza que ele vai responder. Espero poder responder, espero estar à altura das perguntas, mas podem escrever, podem mandar e-mail. Eu vou tentar atender e responder a todos aí. Então, muito obrigado então a vocês pela atenção, por terem ficado até agora conosco. E nós contamos com vocês na próxima segunda-feira com a primeira aula já do curso mesmo de História da Arte na Antiguidade.
Rafael, muito obrigado. Mais uma vez agradeço a você, Sérgio, as presentes, a vocês que estão em casa. Também muito a obrigado. Thelma e a Ana que nos honraram aqui com a sua presença, né? E assistindo a primeira aula ao vivo, transmitida ao vivo aqui, também com a sua presença presencialmente, né? Porque os outros também estão presentes à distância. Mas, enfim, então realmente para nós é uma alegria muito grande estar conseguindo viabilizar esse projeto, que é um sonho antigo meu e da equipe, das pessoas que estão aqui comigo, da gente poder levar cultura, arte, música, enfim, alegria nessa festa da vida. Muito obrigado a todos. Muito e obrigado até a a próxima. todos. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem e que continuem nessa viagem conosco na próxima segunda-feira, às 7 horas. Obrigado. 7 da noite.